Então, ali em 1958, o que eu falo? É um significante fundamental que estrutura a linguagem. Como é que o significante central que estrutura a linguagem se chama falo e a gente não consegue ler aí um mínimo resquício de uma lógica heteropatriarcal? Como é que a gente esvazia esse significante de toda a história que ele tem? Isso é possível. Eu acho que se não é possível, e pode não ser mesmo, é importante dizer o como. João, Oi, posso fazer uma proposta de encaminhamento? pode. Questão A de discussão- ordem. Exatamente. Como está muito bom, tantas objeções levantadas pelo Gabriel, como acerca do livro a Mulher e o Feminino, acho que é o nome do livro, né, das argentinas, as considerações trazidas pela Gabriele, as ponderações feitas pelo Bruno, agora pela Tainá, nós temos já todo um acervo de discussões que teve aqui hoje. Acho que seria interessante, já que está gravando, para as pessoas que não puderam ver, fazer um rápido previously do que a gente teve aqui. Então, começar com o Gabriel levantando as objeções, de novo, brevemente, só porque teve muita coisa. Teve muita coisa. Acho ótimo. Vocês sabem, são 10h30 já. E quando eu entrei aqui 10h01, o Gabriel já estava falando. É porque ontem teve a apresentação e o Gabriel estava falando das impressões dele. É que eu fiquei muito chocado, tô meio chocado desde ontem, que eu fui ver a apresentação. Então eu vou falar, quer que fale? Eu falo resumidamente. É que ontem eu assisti a apresentação, eu li o texto das meninas de La Plata, que tem um texto, né, assim, que dá uma resumida. Eu vi lá, li o PIC, né, vi a tabela do PIC. E a primeira coisa que primeiro eu vi o PIC, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi ter o termo identidade sexual, que é um termo que me parece, pelo que eu tenho estudado sobre o assunto, já foi muito questionado, já está fora do debate. Sim. Que texto? Mando, depois eu mando. Já foi questionado, está fora do debate. A discussão agora não é mais de sexo, né? Não é identidade sexual. Tem uma diferença entre sexo e gênero, a questão agora é uma questão de gênero. Então, isso me fez pensar, a primeira ideia foi assim, pelo PIC, o quanto isso acaba, de alguma maneira, impedindo, dificultando o diálogo com outros campos, já que um dos pressupostos do PIC é a interterritorialidade, então a gente tem que considerar que tem um mundo lá fora, né? E também eu fiquei pensando se isso é uma posição deliberada, né, ou sem perceber, de um não acompanhamento, de uma não inclusão, de um não diálogo com décadas de estudo sobre o assunto, né? Não é ontem, são décadas de estudo sobre o assunto, desde a época do Lacan, que o próprio Lacan não incorporou na teoria dele. Se não é a repetição da história, entendeu? Assim, se não é a repetição da história. Porque Rodinesco faz isso, Miller faz isso, Marco Antônio Coutinho Jorge no Brasil faz isso, outros psicanalistas fazem isso. Parece evidenciar uma total ignorância ou descrédito desse campo. A hora que o Marco Coutinho Jorge, por exemplo, fala em epidemia trans, para mim é a mesma coisa falar identidade sexual ou héteros. É a mesma coisa. É ignorar o que está se passando lá fora. Então, isso. Aí depois essa questão do hétero também me chamou muita atenção. Assim, como é que vai esvaziar um significante com séculos? Séculos, eu não sei se séculos também. Mas com décadas de história. E isso, né? Também, alguém falou, e o João falou, né? Será que é possível? Não, eu não acho que é possível esvaziar todos os significantes. Acho que tem que ser significantes, tem que ser abandonados. Igual responsabilidade subjetiva, por exemplo. Já surgiu isso no grupo, de tentar reatualizar esse termo, de esvaziar do ponto de vista moral e jurídico para reutilizar na psicanálise. Eu acho que é um termo que tem que ser abandonado. Assim. Não é necessário. Por que precisa reatualizar? Usa outro, né? Acho que fica um esforço muito grande para soluções que poderiam ser muito mais interessantes, né? E apontar para o novo, né? Não ficar com esse apego no velho, né? É um apego, assim, nossa, não pode, vamos reatualizar, vamos rever, né? Não, tem que abandonar. Essa é a proposta do campo dos teóricos do gênero, né? Eles não querem reatualizar a heterossexualidade. Eles não querem reatualizar, a questão da diferença sexual. Eles querem romper com a ideia da diferença sexual. Querem implodir a ideia da diferença sexual. É uma coisa muito mais radical, né?
não estão propondo sair da heterossexualidade para o uno da transexualidade, para o uno da não binariedade. Eles querem, é um processo, questionar a heterossexualidade, apontando a trans, a não binariedade, é um processo, é uma ponte que eles estão visando romper com tudo isso, né? Para chegar numa algo muito diverso, que eu acho que a gente não consegue ainda apreender isso. Isso é muita vanguarda, sim. Isso é pressupor algo que não é só, eles estão ao mesmo tempo, eles não estão só fazendo teoria, eles estão mudando a cultura. Então, assim, eles estão imaginando como vai ser um mundo novo. A psicanálise não consegue fazer isso ainda, eu acho. A psicanálise vive no mundo velho, quer ficar reatualizando esse mundo velho para tentar caber no mundo novo ou para criticar o mundo novo. Eu vou ler o livro das meninas, assim, se for ter um grupo de estudo sobre isso, eu vou participar. Eu não acho, e também não acho que a teoria deve ser jogada fora, mas acho que teria que, talvez, pelo menos, ser reatualizado os termos, ser feita uma articulação com outros campos, né? Essa é a minha crítica. Acho que você pode até propor, Gabriel. Propor o quê? Estudar isso. Então, a Tainá já vai propor. Eu vou entrar na onda dela. A gente está pensando num esquema de Façam leitura desse livro como e ponto de contem partida para uma reflexão sobre gênero e psicanálise, né? Começar o diálogo por aí. Ótimo. Aí eu vou dar o meu pitaco, né? Só para fazer o contraponto. Uhum. Que eu acho que eu entendo a tua colocação, Gabriel. Eu só acho que a grande questão, e que não é uma questão só do PIC, é uma questão da psicanálise, da transmissão, do que aconteceu com Lacan, de como a gente lê as coisas, né? E isso tem a ver com isso que você está falando, que o Preciado criticou no dia que ele foi lá na escola, e o texto dele, né, um texto que eu estudei bastante também, ele está falando justamente da epistemologia, que é a partir do que a gente lê, né? E aí o problema que está gerando, no meu entender, essa recepção do PIC é uma leitura aristotélica de conceitos, achando que... E tem que trabalhar isso mesmo, tem que propor, talvez, termos que não sejam tão comprometidos, mas eu acho que não é essa a proposta da Apolla. De tudo que eu vejo, e eu volto e revolto, né, para ver isso, eu acho que é a proposta que se propõe a manter a abertura para outro Lacan. A abertura justamente porque se trata de linguagem, de significante, não tem metalinguagem. A questão da ontologia é uma enorme discussão, como a gente vê nos vários grupos de discussão sobre isso, né? A questão da ontologia negativa, qual ontologia, porque, na verdade, o S1, digamos assim, é uma escolha, e é uma escolha para, durante um tempo que for necessário fazer aquela escolha. Então, mas a escolha tem que ser feita. Uma escolha tem que ser feita, e ainda bem que ela pode mudar, né? Essa é o grande lance da história, que a gente tenha a possibilidade de mudar esse significante, né? Agora, ele tem que ser algum significante para nortear, tem que estar ali. Então, acho que é preciso ler, eu acho que com essa lente de abertura, que a gente tem muita dificuldade e muita defesa, porque a gente está numa sociedade, como vocês estão falando, vocês estão aí na clínica, na legislação, no que vocês encontram. O sistema é violento e aristotélico e impositivo, patriarcal, como está dizendo a Tainá. Então, o problema é esse, só que a gente, como psicanalista, lidando com isso, está lendo de outra forma. E é uma forma que é muito antipatriarcal, muito antissistema, muito contra. E isso gera defesa. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado de abrir, de manter a abertura. Eu acho que é esse. E eu não acho que o PIC é norma, não acho que é normativo, e acho que a gente precisa
E sempre está retornando a isso. É de discurso que a gente está falando, é de significante e tem abertura, não está fechado. Se héteros não está bom, como o João falou, vamos conversar sobre o que poderia ser. Eu, por exemplo, eu li muito a Catherine Malabou, que fala da anarquia. Quando eu falo anarquia, a primeira reação das pessoas, e outra coisa, sofismo e antifilosofia, aqui na França, meu Deus, falou em sofista, você está fora, eu sou herética. Por quê? Porque a filosofia é conceito e verdade, né? E o sofista abre. O Lacan é sofista. Então, isso é um problema. Isso é mais. E quando eu falo anarquia, por exemplo, as pessoas já pensam em violência, né? Que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de anárquico, é sem princípio. Né? Eu e todo mundo que pensou isso, né? De novo, a coisa do autor. Né? Eu queria colocar um parágrafo que eu li aqui no livro e depois, né, deixar, que é sobre essa questão do autor. A gente tem que ter noção de que o autor, desde Foucault, lá do texto do Foucault, né, e toda a teoria de discurso do Lacan é produto daquela discussão com o Foucault. O Lacan estava presente quando eles discutem, inclusive, o retorno a Freud, e dali, depois, o Lacan sai dali e vai desenvolver a teoria dos discursos, que não está fechada, gente, está aberta, gente, né? Como o Bruno mesmo, eu vi na outra apresentação, abriu ali, fazendo as fórmulas, pensando possibilidades. É isso que essa teoria dá para a gente. Aí tem aqui, né? Ó, o postulado está na página, só para vocês poderem acompanhar, no livrinho aí do sujeito, A Origem do Sujeito, na página 28, está dizendo assim, ó, o postulado, isso pensa só, entre aspas, impede a possibilidade lógica do plágio. Isso é fantástico. Lacan falando isso, tendo em vista que ninguém é dono de um pensamento. Daí que Lacan afirma explicitamente a inexistência da propriedade intelectual, considerando como um verdadeiro preconceito. Aí ele dá várias citações. Os pensamentos são pensados, isso termo que indica a transformação do id freudiano em uma instância não individual. A gente não pensa assim normalmente. O Alfredo vai falar aqui várias vezes. Para que a psicanálise continue tendo um potencial emancipatório e a possibilidade de abertura, tem que voltar nisso e tem que sair. É muito forte isso, gente. A gente está muito imerso nisso. A Bárbara tem um termo que ela fala que é quase como a questão do incesto, né? na teoria freudiana, que não tem como sair o pensamento aristotélico. Então, é um esforço para a gente, quando a gente está lendo, gigante, de não fechar. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa hora, eu vejo essa recepção do PIC com essa mentalidade fechada, mesmo os estudos de gênero, mesmo no feminismo, em tudo, gente, porque a gente está imerso. É um exercício constante, e se a gente tem algo a contribuir para uma outra coisa, eu acho que precisa tomar cuidado com a leitura e acho que tem abertura. Acho que a abertura está aí para a gente poder propor, mudar, pensar. Quando eu falo, por exemplo, anárquico, que não tem princípio, como que eu coloco isso sem que isso, quando eu falo de anarquia, cause um rechaço imediato? Então, eu acho que tem um potencial aí que não vale a pena fechar e dizer que é normativo, que é uma Bíblia, que é do Alfredo. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Alfredo, ele que abriu essa possibilidade lá, mas eu acho que não é ele, não está na figura dele, não é por ele. Tanto é que esse termo de héteros foi sugerido pelas meninas, né? E foi pensado com relação ao estudo delas. Então, eu acho que não vejo essa coisa de autor ou de normativa e tal, mas eu acho que requer essa possibilidade de leitura aberta dos termos, que Lacan fala 1000 vezes isso. Um termo não tem um só significado, ele dá a possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil o sujeito suposto saber. A gente está falando de semblante, a gente está falando de suposto saber, a gente está falando de meia-verdade. Quer dizer, essa linguagem não é uma linguagem bem-vinda no nosso sistema patriarcal, não é. O patriarcado, ele impõe
você é mulher, você é homem, você é mãe, então, assim, você é pai, etc, etc. Então, é essa a minha contribuição. Bom, gente, então, por hoje foi isso. Obrigado. Nossa, desculpa, viu, João, de ter Agora levantado a polêmica. falta a Tainá e o Bruno reporem o que eles falaram. A Tainá, ela disse que não faz sentido a gente ficar lendo o PIC com os olhares que não sejam olhares meio retrospectivos. A gente tem que pensar as questões contemporâneas. E Lacan não tinha como pensar questões contemporâneas. Essa é a atividade nossa. E o Bruno também falou coisas importantes. É mais nesse sentido, né, da leitura, né, do PIC. Como é que você pode tomar esse texto enquanto é um texto aberto ou fechado? A estrutura do texto permite que ele se abra ou se feche. O texto freudiano é fechado, ele tem aquilo que a gente conversava sobre esse desejo de conservar a psicanálise tal qual ela é, né? O que me parece que você pode sim se relacionar com o PIC de uma forma religiosa, bíblica, e você não pode ferir os preceitos que ali estão, ou efetivamente que era isso, né, que eu estava propondo, uma lei que aqui ser fiel é ser infiel, né? Ou seja, é justamente poder tomar os termos enquanto abertos, questioná-los e construir uma argumentação que, quando inserida dentro de uma comunidade, vai ser pensada conjuntamente, vai ser rechaçada ou integrada, ou em parte isso vai acontecer, vai movimentar, né? Não tem como o PIC entrar no Brasil sem passar por isso. Eu acho que talvez isso seja até um efeito da construção dele na Argentina, mas eu acho que a minha sensação é o oposto. A sensação que eu tenho é de uma psicanálise latino-americana, né? Que de alguma forma se faz aqui, né? E com pensadores daqui, e que eu acho que tem abertura para ser totalmente anticolonial. Acho que essa então, eu acho que o PIC tem essa estrutura, na medida em que ele é um programa. A gente pode pensar os programas de computadores, que eles nunca estão prontos, então eles estão sempre abertos à atualização. Por isso que eu falei assim, a gente pode pensar a própria posição de leitura um pouco como hacker, né? Porque o hacker, ele quer achar a brecha do sistema para quebrar, para fazer alguma coisa ali, né? E aí você tem um outro lugar que o hacker entra às vezes, né, nas empresas, que naquelas aquelas maratonas de hacker que tentam quebrar o software, só que isso retorna como aumenta-se a segurança, né, do sistema, do software, né? Mas não é bem por aí, mas é um pouco também, né? Porque a gente pode pensar que, por efeito dessas investigações e dessas discussões, na medida em que ele se reatualiza, ele se torna até mais forte para dar conta disso. Mas ele não está pronto. O PIC é algo a ser feito. Por isso que principalmente, mais do que qualquer coisa que está lá, me parece que o principal ponto é a pergunta pelo novo na psicanálise, né? Como é que você justamente vai conseguir fazer essa articulação? E isso a gente tem que fazer, né? Ou seja, pegar as teorias de gênero, fazer essa ponte e construir essa extraterritorialidade, e justamente conseguir mostrar e evidenciar por que essa teoria, talvez, de gênero que esteja sendo construída aqui não seja interessante, né? E aí, por isso que me parece que essa é justamente talvez a própria experiência que pode demonstrar se a pola é científica ou não, é que se ela tolera esse tipo de discussão dentro do seu sistema, porque geralmente o que acontece em sistemas que vão tendendo a ser religiosos é que, se o diferente aparece, ele tende a ser rechaçado. Só que a proposta da Apolo é justamente que possa nascer o novo, né? Por isso até que me parece que isso está totalmente dentro do que a gente pode pensar enquanto maêutica, no sentido de fazer nascer o outro, né? Fazer nascer uma outra teoria, né? Um outro tipo de pensar, né? Então, acho que digamos assim, inclusive eu acho que isso entra dentro do que a gente pode pensar enquanto o que é investigar também, né? E mais que isso, né? O que é investigar a partir do PIC, né? Acho que tomar muito mais aquilo enquanto coordenadas, né? De um caminho, né? E que, nesse sentido, ela pode ser uma coordenada que você pode, bom, eu concordo com ela, vou desenvolvê-la, ou não, né? Não faz sentido que isso seja uma coordenada, isso que pode estar remetendo a uma outra coisa, e aí, digamos, né?
É isso que vai fazer vai fazer a Paula ser diferente ou não, porque com certeza, e acho que esse ponto, né, ou seja, aquilo que aprecio, que o Boto nos trazia, que era pensar uma coisa meio assim, como é que eu insiro uma questão que é de é, é, a questão, o racismo, o colonialismo, as questões de gênero dentro do PIC, dentro de um lugar de estrutura, se a estrutura vai tender a um certo universal, né? E eu acho que aí a gente pode pensar a diferença no PIC que tem entre o núcleo central e os conceitos articulados, porque se a gente pode pensar assim, talvez, ou seja, se a gente pensar mais pela via do outro histórico, e aí é uma questão mesmo, né, que eu acho que a Tainá levantou, a própria estrutura, né, um grupo de Klein, uma, essas estruturas matemáticas, elas estão perpassadas por uma ideologia de gênero ou não? Né? Então, assim, quando se você está construindo naqueles termos, né? Então, eu acho que isso é algo a se pensar, mas, assim, a priori eu não vejo nenhuma impossibilidade de que, por exemplo, no campo dos conceitos articulados, né, que são os conceitos derivados daqueles mais centrais, né, de que, como o João colocou, né, de que a partir de niilismo, biologicismo e individualismo seria realmente possível pensar todas essas outras questões, o colonialismo, né, as questões de gênero, ou seja, é possível ser dedutivo. Então, por que que não pode estar, se não no núcleo central? E aí eu acho que é uma questão que é justamente a questão que a Tana está trazendo, mas eu não vejo nenhum impedimento a priori de que essas coisas estejam colocadas né, esse posicionamento, digamos assim, político, né, que eu acho que é isso que está entrando em voga e entrar no Brasil, né, é isso, não sei como é nos outros países, mas é político o tempo inteiro, toda hora e todo momento, né? Então, vai ser perpassado por isso aqui, né? Por esse tipo de crítica, né? Só queria acrescentar que me lembrou muito, de novo, o Preciado, né, como a gente está tocando bastante nessa questão. O Preciado fala no texto que ele teve que se designar disfórico para poder ser identificado enquanto homem. Senão ele não tem o documento. Então, assim, eu acho que isso mostra a dimensão do sistema. E aí, a pergunta para a gente é: a psicanálise vai adicionar isso? Porque é isso que acontece. A disforia de gênero ainda é um diagnóstico feito por psicanalistas. Então, é essa a questão. Mas o que o Preciado está dizendo é que a gente tem que trabalhar para que não tenha, como disse o Gabriel, disforia de gênero. Que ele não tenha que dizer que ele é um disfórico para ele poder ele poder existir. Basicamente é isso. Não é à toa que o título do livro é Eu Sou um Monstro que vos fala, né? Então, essa, eu acho que vai por aí, né? E daí a pergunta para a gente a gente colabora com isso? Ou o que a gente, né? Como é que a gente se posiciona? E a questão política, eu ouvi também, eu acho que foi a fala da Flávia, eu concordo, Bruno, eu acho que não é aqui, não é aí, não é aqui eu sofro muito, eu vejo aí um potencial muito mais interessante, por isso eu estou aqui, né, no meio de vocês, porque, assim, aqui está muito mais fechado essas possibilidades, não é à toa que ele teve essa fala aqui. Então, assim, e a questão política, eu, sinceramente, tudo é político, tudo o que a gente está fazendo é político, isso exatamente o que eu acabei de falar com relação a como que ele se identifica, né? Isso tudo é política, não tem como, gente, como é que a gente separa isso? Eu não sei, não entendo isso também, na minha cabeça, não, né? Vai desde do que eu como, onde eu moro, como é que eu me identifico, tudo gente, pelo amor de Deus, né? Não sei, eu não entendo muito bem essa separação. Eu me lembro uma vez que foi já tem bastante tempo. Tipo, o Zizek veio lançar um livro dele em São Paulo, que eu acho que era sobre as massas, e num seminário chamava, acho que Revoluções. E o Vladimir falou uma coisa que eu achei interessante, que talvez a gente pudesse, né, em algum momento, pensar também sobre a psicanálise. Na fala dele, ele estava dizendo que os artistas são os primeiros a perceber que uma revolução chegou, porque eles estão na vanguarda sensível
do tempo. Mas ele também acha que são os primeiros a abandonar. Porque também primeiro percebem a revolução chega. Aí eles são os primeiros a anunciar que ela chegou e eles também são os primeiros a anunciar que ela já não é mais revolução, que ela já foi capturada pelo pelo establishment, então eles são os primeiros a pular fora também. E me lembro na época de pensar isso se a gente poderia pensar sobre os psicanalistas, né? Quando as revoluções chegam, onde eles estão? Em que momento eles percebem? Em que momento eles pulam fora? Se os artistas são os primeiros, os psicanalistas são o quê? Os quintos? Os sextos? Porque sobre isso também me parece ter um modelo até que eu acho também curioso sobre isso, que foi a participação, o jeito que o Lacan participou, por exemplo, do Maio de 68, me chama muito a atenção, né? Por estar posicionado numa psicanálise e tendo sido um dos intelectuais protagonistas das instituições acadêmicas na França na época, onde estourou a coisa, ele foi convocado diretamente, ele foi confrontado no palco, tem vídeo, inclusive, vocês podem assistir depois, é muito engraçado. A postura dele em relação a isso me chama a atenção até hoje, não como modelo a ser seguido, mas eu acho curiosa a forma como ele reagiu. Na Alemanha também o Adorno foi convocado de uma forma também que me parece muito interessante, né? A maneira como ele respondeu também. Algo como do tipo, e aí, cara, você não vai sair desse negócio de ficar falando de psicanálise e entrar nas trincheiras aqui com a gente? Né? E a resposta foi uma coisa do tipo, as trincheiras só existem porque tem muita gente discutindo um monte de coisa aqui. A minha participação é essa. Eu não vou entrar em porra de trincheira nenhuma. Eu não vou para a linha de frente, mas não é esse o papel, né? E acho que nesse sentido ele também, algo que me pareceu a fala do Vladimir sobre a arte, respondeu desse jeito e pode até ser um preconceito dele político mesmo, né? Aí da figura dele. Que ele já via a coisa sendo capitulada por um discurso do mestre, né? Quando ele diz: vocês querem um mestre, vocês já o têm. E aí aponta lá para a figura que estava conduzindo o Maio de 68, que está até na capa de um seminário. Godard também foi confrontado assim, né? Na época, outros intelectuais também foram confrontados assim. Essa é uma história que eu acho interessante para a gente também tentar pensar. Pasolini na Itália também. Pasolini na Itália também. Ele também teve uma postura bem contrária ao esperado. E é isso, eu acho que eles estavam enxergando além. Eu acho que eles estavam enxergando além, todos esses que você falou. E eu acho que é muito interessante a gente pensar na proposta da Apolla e na proposta, no meu ver, a proposta de Lacan, da questão da teoria, porque a forma como a gente lê vem da forma como a gente pensa, e eu acho que é por aí, né? E não é nossa, né? Como a gente está falando aqui, isso fala. Agora, onde que a gente está, né? A partir da onde que a gente está fazendo essa leitura? E eu acho que é essa a grande desafio para a gente hoje. Tá com esses olhos abertos, como diz lá, acho que acho que é a Bira, né? Não sei quem que é aí no Brasil, uma youtuber que fala isso, de olhos bem abertos, né? Sim. Porque eu acho que mas tem toda essa discussão, até conversa com algo do que preparei hoje também, né? Que me parece ser interessante, um desafio muito grande entre matemática e matemática como um simbólico puro, né? E uma teoria científica que está posicionada num outro lugar, também social, também político, que é a psicanálise. Isso que o Gabriel falou me parece ser um dos grandes, Tainá falou também, Gabriele também, né? Parece ser um dos grandes desafios dessa proposta, que é pensar mesmo no detalhe como
como produzir em psicanálise uma álgebra análoga ao que se faz nas matemáticas, na medida em que, no caso psicanalítico, as variáveis das equações têm toda uma carga histórica de significado cristalizado que nas matemáticas não. Então, quando o Bruno pergunta, por exemplo, haveria um patriarcado na matemática? Eu diria que não, sem medo de errar. É o significante esvaziado, né? Me prove que é igual a MC ao quadrado tem fundo de gênero que eu quero ver. Eu duvido com todas as minhas forças que isso seja possível de ser demonstrado, que uma fórmula matemática tem um significado patriarcal. Eu acho que se for isso, eu acho interessante poder ouvir mesmo, porque aí eu posso seguir isso o resto da minha vida, porque tudo que eu penso está completamente errado e eu gostaria mesmo de ser surpreendido nesse ponto. Você pode ter uma divisão de gênero nos matemáticos, né? Aí você pode ir nas universidades de matemática e ver que elas são fundamentalmente povoadas por homens. Você pode dizer que, historicamente, o conhecimento matemático foi negado às mulheres por uma estrutura sócio-histórica que operou sobre a maneira como o conhecimento era distribuído, né? Mas dizer que há uma relação direta entre gênero e é igual a MC ao quadrado, eu, de fato, gostaria mesmo de ver isso. Não estou dizendo que isso é o caso da psicanálise, tá? Estou dizendo que isso é o caso da matemática. Eu acho que essa escolha do Lacan ela é muito problemática mesmo. Problemática que eu digo nesse nível do desafio que eu acho que o Gabriel expressou bem. Por exemplo, se mãe não é mãe e pai não é mais pai, por que você está falando mãe e pai? Porque foi uma escolha política. Sim. Aí é que a gente tem que ver. Foi uma escolha política para se manter. Para se manter. Para se manter dentro para se manter no campo. Né? Exato, para se manter no campo. Exatamente. Então, se você troca o nome, você está fora, você está falando de outra coisa que não é sobre isso. Exato, você é expulso. Exatamente. O nome é só um índice que leva ao termo e à discussão. Então, mas hoje a situação se inverte. O uso do nome é uma forma de se colocar fora da discussão, né? E Gabriel, deixa eu só falar. Se naquele momento mãe e pai era uma forma do Lacan se manter no diálogo, né? Se manter na psicanálise, na articulação, hoje manter mãe e pai é se colocar fora de uma discussão mais ampla. Hoje é o inverso. É a mesma lógica para mim de identidade sexual e héteros. Hoje isso não mantém você num campo de articulação, nem com outros psicanalistas que de fato estão pensando no assunto interessantemente. Porque no texto eles estão conversando com o Miller, com a turma do Miller, que pensa isso de forma péssima. Não estão pensando com um grupo de psicanalistas que estão pensando isso de uma forma de fato contemporânea. Então, assim, hoje usar hétero, identidade sexual, politicamente, que é isso que eu estava tentando dizer, sim, não é uma forma de se manter no diálogo, se manter na interterritorialidade, fazer com que o discurso dos outros campos considere o nosso discurso também interessante para o debate. Eu acho que é o contrário, né? Por isso que o que o João acabou de falar, de esvaziar o significante, de pensar na possibilidade de usar letras, de usar, né? É fantástico. E Lacan, ele mesmo abriu essa possibilidade. Então, assim, eu acho que é por aí. É uma questão da gente usar outra coisa. O que a gente vai usar, eu não sei, mas você tem toda a razão. Eu acho que é por aí mesmo. Vamos embora. No Desler Lacan, acho que do Goldenberg, ele tem um texto que escreveu debatendo com parte da teoria da Butler de gênero, né? E aí tem esse problema na discussão lá também. Quer dizer, não, mas aqui na tábua da sexuação, quando Lacan diz homem, homem não é homem. Nem mulher é mulher. Homem é blá, 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 e mulher é mulher. Aí, de novo, né, a gente pergunta. Então, para quê? Para que você insistiu? Se você podia usar X, Y, Z, raiz de sei lá o quê, você podia desenhar um rostinho, você podia fazer uma mãozinha, sei lá o que você podia fazer. Por que você insistiu nesses termos? E aí eu acho que tem uma discussão boa em relação a isso. Se manter os nomes, em que medida
contribui ou não para uma matematização, né? Se é que isso permanece sendo como importante. Eu fico pensando, a gente vai entrar Gente, nessa só questão da rapidinho, formalização e do Gabriel. conceito. Só uma indicação poética a esse respeito. Tem uma frase da Virginia Woolf, abrindo um livro. Qual foi o livro de poesia que eu estava lendo essa semana? Já me perdi. Mas a frase é: nada deveria ser nomeado, a menos que assim a gente esteja transformando alguma coisa. Então, eu acho que é por aí, assim, a gente vai manter, né, o falo, a castração, né, tudo isso como referência da nossa reflexão sobre, sei lá, o que é estar no mundo e ser uma mulher, ser um homem, ser uma pessoa trans, né? A gente tem que pensar muito bem nos nomes, mas é muito bem. E com esses Eu nomes acho, operar transformações no mundo. sim, a gente vai manter os nomes, vai ter que dizer por quê. A gente vai tirar os nomes, vai ter que dizer por quê também. Vai ter que demonstrar do jeito mais integral possível, né, uma escolha por um lado ou por outro. Porque vai ter, mesmo quando você vai para matematização, né, para formalização, tem uma discussão muito legal entre a Bárbara Cassan e o Badiou, né, e que depois dá um artigo, eu tenho esse artigo em inglês, eu vou tentar achar a referência e colocar para vocês. É do Maidan Dollar, que é da escola eslovena, fazendo uma análise justamente da lógica da questão da lógica do Badiou, né, a questão extrema da matematização, e da Cassan, que vai trabalhar muito mais a questão da linguagem, né? Ela trabalha muito mais com a linguística, e é super interessante a Cassan, porque ela vai lá em Parmênides e tal. Eu acho que acho que dá para trabalhar alguma coisa através da Cassan que sai dessa coisa falocêntrica. Eu acho que tem uma abertura ali na Cassan para a gente tentar elaborar alguma coisa aí de termos mesmo. Mas essa discussão dele, ele fala o seguinte, que mesmo quando você vai para a matemática, para as letras, né, que você esvazia, ainda assim, na transmissão, né, a gente vai escolher a gente vai usar a linguagem. Então, assim, eu gosto muito da frase barthiana, que a gente está condenado à liberdade. Para mim, essa condenação à liberdade é justamente essa liberdade. O que a gente vai escolher? E aí a Bárbara Cassan vai falar de um bom para, né? Que lá vou eu de novo falar a mesma coisa, que é o que a gente vai usar bom para. Tem horas que um certo termo vai ser interessante, dependendo com quem você está falando, aonde que você está falando, e tem certa hora que vai ser outro termo que vai ser interessante. Então, assim, a escolha vai sempre existir. É a tradução. Na hora que você vai traduzir, e isso na nossa própria língua. A gente tem que fazer uma escolha para falar de algo que não tem, porque a coisa nunca é o significante. O significante mata a coisa. Então, assim, a gente vai sempre estar condenado a essa escolha. E aí tem uma outra frase, que é uma frase também dos sofistas, que é: o homem é a medida das coisas. O que ela quer dizer com isso? Que a gente vai escolher. A medida é a gente. É a gente que vai falar. A gente que vai falar. E falar é falar entre línguas, né? Que isso é outra coisa também. A questão do monolinguismo, que é a questão do Lacan, né? Do lacanismo, né? A galera começa a falar, que nem a Tainá tá falando, fica uma coisa, né? Porque Freud falou, aí você não sabe mais se vem de Freud, se vem de Lacan, dá essa confusão absurda. É uma questão de escolha bom para, mas uma escolha vai sempre ter que ser feita. Então, assim, eu acho que o PIC dá essa possibilidade da escolha. Vamos escolher melhor para, e de repente, talvez daqui a um tempo a gente tenha aqui, mas uma escolha tem que ser feita para a transmissão. Acho que até para certas coisas terem um significado que se pretende, né? Existe um campo de condições a ser considerado. Mesmo em matemática, né? Acho que foi até a Thaisa, num outro grupo, que disse. Não sei se vocês já viram esses videozinhos que
são pessoas tentando demonstrar em que condições 2 mais 2 é igual a 4, porque isso não é sempre verdade. Para que 2 mais 2 seja 4, é se e somente se. É esse tipo de expressão, né? Porque você pode, se você somar grandezas distintas, por exemplo, né, não dá 4. E aí tem um cálculo que mostra como. Então, acho que esse tipo de indicação também me parece ser algo que o Lacan passou a considerar muito tempo atrás, do efeito, aí sim, entre territórios diferentes para modificações de campos distintos, mas com alguma conversa, né? Aqui no PIC, por exemplo, eles citam esse programa de Hilbert como uma das referências. Quais os programas, né? Programas de Jacques Lacan, programas de Erlangen, Ciclo de Viena, programa de Hilbert e o grupo Bourbaki que o Bruno falou. O grupo Bourbaki, inclusive, é esse que tentaria suprimir a coisa do autor, assinando todo mundo Bourbaki, né? Os matemáticos que proporam esse tipo de investigação. Agora, não sei se é o Erlangen ou o Hilbert, um dos dois. É um programa que tentou pensar toda a matemática a partir da lógica de conjuntos. Tentar transformar todos os problemas matemáticos nos problemas da teoria ingênua dos conjuntos. E eles conseguiram um monte de coisa e também tomaram um monte de porrada de um monte de gente, mas me parece que são tipos de propostas que levam estruturas às últimas consequências, a testar como o teste hacker que o Bruno falou, né? Submeter esse tipo de programa a um É um estresse, a teste, mutações. a A um estresse e estresse, a mutação. mutação. Porque se é uma coisa que conserva, realmente ele não. Se ele não Se ele circula, quebra, não. né? É. É, é, eu queria Diga, fazer Gabriel. queria fazer uma pergunta, na verdade. Então, acho que tem um pouco a ver com o que a Gabriele trouxe. Que a gente que assim, é uma pergunta. A gente está estudando no grupo Psicanálise e Ciência, né? A gente estava estudando agora justamente essa passagem aí na história de um pensamento dentro da ciência moderna, né? Aristotélico, um pensamento mais platônico, vamos dizer, com Galileu. A gente está estudando isso com essa matematização, né, do mundo, que já tem tem assim, tem uma tradição no Platão, que era justamente a briga lá entre Platão e Aristóteles, né, especial. Que o Poiré, a partir do Poiré, né, o Poiré vai falar que o que muda na ciência moderna não é o uso da matemática. Os aristotélicos também usavam a matemática. Não é essa a questão, se vai usar ou não vai usar a matemática na psicanálise, por exemplo. É que parece que a questão, pelo menos do ponto de vista do Poiré, eu vou falar porque eu queria fazer uma pergunta. O Poiré vai falar assim, o que muda de fato com o Galileu e com essa nova leitura platônica da ciência é que a estrutura do ser, do ponto de vista ontológico, é pensada em termos matemáticos. Então, assim, não tem mais qualidade ontológica. Assim. Do ponto de vista ontológico, todo o ser se desqualifica, não tem qualificação, porque ele está sendo pensado num espaço geométrico, né, euclidiano. Então, assim, o ser se torna um ser estruturado matematicamente, por letras, números, de uma forma, inclusive, que não existe, né, no mundo sensível. É uma pura abstração, né? Ele vai falar isso. Isso seria pensar o real pelo impossível, né? Que é pensar o real pela matemática. É pensar a partir de um certo modo que não tem como você fazer uma correlação com o mundo sensível, que seria esse mundo aristotélico. Porque no mundo do dia a dia, o pensamento aristotélico funciona muito bem, né? E aí o que eu fico pensando, isso, né? Então, essa ideia da matematização do mundo, eu acho muito interessante, eu acho que justamente esse é o caminho de pensar uma matematização também no campo da psicanálise. Mas seria o suficiente, gente, assim, e daria para abrir mão de um pensamento conceitual e que incluiria essas questões de gênero e outras questões, quando a gente vai pensar nas fórmulas matemáticas dentro da psicanálise?
Eu entendo que o João está falando de que dentro da matemática, uma fórmula matemática não tem gênero. Dentro da psicanálise, a fórmula, por exemplo, quando a gente vai pensar qualquer esquema, qualquer que o Lacan propõe que entre a mãe e pai, não tem gênero, dá para fazer seria a mesma coisa? E mesmo quando a gente vai usar os matemas lacanianos, que nem tem mãe e pai no jogo, são só letrinhas, a gente vai usar aqui, daria para se pensar numa estrutura do ser puramente matemática? Isso que eu... nesse sentido, foi esse sentido aí. É isso aí. Daria... É a discussão entre a Bárbara Cassã e o Badiou, é essa. E eu sou muito mais Cassã do que Badiou, porque eu acho que, no final das contas, somos seres de linguagem. Só para terminar o raciocínio, por exemplo, grande outro, tem toda uma conceitualização. Para eu ver o esquema L, que é o mais simples, para entender o que é a linha SA, eu preciso de toda uma conceitualização que não é matemática para eu entender, senão eu não vou conseguir entender e nem vou conseguir operar, por exemplo, na clínica, tentando fazer uma leitura lógica, considerando essas letrinhas, né, e pensando elas como uma função, por exemplo, né? Aqui a gente pode pensar o grande outro, aqui desse discurso tem um sujeito, isso aqui é a dimensão imaginária, aqui a gente está com a dimensão simbólica. Se eu não tiver toda uma discussão teórica que é filosófica, é científica, pode ser de gênero, pode ser... Não vou entender. Não tem, eu fico pensando assim, dá para fazer igual na matemática, né? E se fizer, como eu já vi o Alfredo fazer, ele não está abrindo mão de uma conversa com a história, com o social e individualizando o texto sem dialogar ele com outros textos que funcionam à revelia daquele texto do paciente, mas que estão diretamente influenciando o texto do paciente, não é voltar para o individualismo? É assim, isso. É uma pergunta, não sei, né? Eu acho que não é. Eu acho que é a abertura diante do fato que você vai trabalhar com a pessoa que vai vir no seu, né, ou com quem você for trabalhar enquanto leitura de texto, você vai trabalhar com o que está sendo colocado no texto, naquele momento. Você vai ter que trabalhar com de onde que essa pessoa está vindo, com a referência dela, de pai, mãe, etc., né? Então, eu acho que tem a ver com isso. E outra, você tem toda a razão, porque, por exemplo, outra que é uma grande confusão, que eu acho que... metáfora paterna, entende? Né? Então, assim, e você tem toda a razão. Esse é o desafio, porque a gente sempre... nós somos seres de linguagem, e a gente vai trabalhar com isso, é com isso que a gente trabalha, é o nosso material de trabalho, inconsciente é isso, né? Discurso do outro. Então, assim, Gabriel, eu acho que não existe esse esvaziamento total, eu acho que o trabalho do Alfredo vai nesse sentido por causa da transmissão da psicanálise, que eu acho que também Lacan fez isso, que é para você justamente dar para você, que vai trabalhar o seu texto, a leitura do texto que você vai trabalhar, e você vai trabalhar com o que vier no seu texto, da onde que está vindo, as possibilidades que você vai ter de trabalho com isso. Mas vai ser linguagem, vai ter uma escolha, dependendo do sofrimento, do que está ali, não sei, né? É a leitura. Então, aí vai na questão daqui, é interessante a discussão que ele fala no livro do singular e do particular, né? Eu acho que é por aí. Estava pensando aqui, né, justamente essa crítica que você trazia, Gabriel, e eu acho que é interessante mesmo, assim, porque é como se... Dá um pouco a impressão que é como se a matemática fosse sendo tomada, ou quando aparecem as fórmulas, como se aquilo fosse destacado do discurso anterior e do discurso posterior que introduz aquelas fórmulas, né? Como se na hora que se fala na hora que se chega a uma matematização, né? Como se aquilo pudesse ser isolado do texto, do contexto da história, né? E aí é como se criasse uma nova noção de verdade, né? Porque a verdade é o que está na fórmula, e aí você passa talvez
digo, me dá essa impressão mesmo, né, assim, de que como se fosse dando um certo lugar, né, à matemática, e porque até como um certo aspecto diferencial do que seria a pola frente a outras coisas, isso aparece, né? Ou seja, aqui a gente considera as fórmulas, né? Que a gente não exclui isso Uhum. do texto, né? Mas não excluindo isso do texto, qual é o lugar que ela é elevada, né? Assim, porque Uhum. uma coisa é você incluí-la, outra coisa é você tomar Isso. isso e elevar, né, a um lugar de... Não estou propondo exclusão, né? Como se não. Uhum, Mas assim, Não é mas é uma nenhuma, coisa. Uhum. não é nenhuma, de fato, só um uso de números, né? Se a gente pensar, acho que tem a matematização e tem a formalização. Qual que é a diferença? É esse percurso que a matemática faz até chegar a Lacan, por exemplo, que é passando pela linguística estrutural e pela antropologia. Já tem em Saussure e Jacobson uma formalização matemática da linguística, no avanço da linguística como ciência e a matematização em Lévi-Strauss com os mitemas para o avanço da antropologia, para aí chegar também no campo da psicanálise com Lacan, né? Num diálogo entre matemática e lógicas, num tipo de formalização científica apta a esse tipo de novidade, né? Mas Diria aí que no seria um estruturalismo ela uso. chega primeiro na linguística. Mas aí seria um uso, vamos dizer, por exemplo, pelas ciências humanas, da matematização ou da lógica que aparece nas ciências conjecturais para fazer avançar a teoria, assim, as pesquisas. Mas seria mais um uso. Ou até uma resposta, né? Do tipo, agora que parece que o campo ele é afetado por isso, pela presença desse tipo de pensamento. E aí ele produz Tá. uma resposta. Porque se ele não produz resposta, ele, segundo aqui uma ideia, né, ele tende a se tornar obsoleto. Entendi, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Você recusa certos debates, você vira religião e não ciência. Porque assim, se a ciência moderna está pautada na matematização, né? E na forma, Então, e na formalização, se ficar fora disso, você estaria indo para outro campo, que não científico, por exemplo. Isso. E acho que essa coisa do... Até o diálogo com o Lévi-Strauss me parece, de alguma forma, importante para a gente pensar isso, porque ele também estava usando fórmulas num campo onde se você esvazia o conteúdo histórico, simbólico das culturas dos povos, ele estaria falando o quê, né? Acho que ali o desafio também é interessante para pensar isso, né? A lógica dos mitos para pensar povos distintos, com culturas muito ricas e muito diferentes, enfim, ele estava também... E, de algum jeito, o Lacan ficou muito impressionado com isso, né? Com o que foi possível fazer nesse outro campo. Gilberto, Tainá, vocês estão com a mãozinha digital levantadas. Sim. A minha é por aqui. Posso falar, Gilberto? Pode. Eu levantei sem querer. Tá. Então, né? Porque eu fico pensando justamente nesse limite aí, né? Da matematização, né? Tem um limite. A gente não vai dar conta de... sei lá, né? De dizer o que é o mundo pela matemática apenas, né? Pelas fórmulas. Então, tem esse limite matemático e até onde a matematização pode chegar. E o que eu fico pensando, por exemplo, ali naquele texto do Preciado, vou falar dele porque é um texto que a gente leu, né? Ali ele traz, né, o quanto nessa dimensão, né, da diferença sexual e qual é a epistemologia da diferença sexual que a gente está usando quando a gente, enfim, a partir de que epistemologia a gente está partindo, né? E o quanto a psicanálise
contribui, né, contribui e endossa, né, e constitui, né, o que é um homem, o que é uma mulher. O discurso da psicanálise está aí, né, dizendo o que é um homem, o que é uma mulher. Se a gente pega, enfim, né, diferentes seminários, isso está esparramado por aí, né. E aí, o que ele diz ali, né, é que, ok, o Lacan talvez tenha dado esse passo aí, né? Ele desassociou a diferença sexual da anatomia, né? Ele avançou nesse ponto. Mas o que ele pergunta é em que medida ele, ok, operou deu esse passo aí que talvez o Freud não tenha podido dar, mas em que medida ele não renaturaliza a diferença sexual pela via do simbólico, né? Que constitui ali ele chama de um metassistema, esqueci a palavra que ele usa, mas assim, um metassistema tão enrijecido quanto atrelá-lo à anatomia. Então, eu acho que essa é uma provocação aí para gente. E o que eu fiquei pensando, não tenho nenhuma formulação mesmo a esse respeito, mas é para a gente pensar junto. Por exemplo, quando o João diz, me mostra que MC ao quadrado tem gênero, né? Ok. Mas, assim, eu acho, sinceramente, que uma via profícua para a gente debater essa questão não é tentando encontrar um caminho onde o gênero não estará, mas é o contrário, é botando essa discussão para dentro, né? E isso eu acho também só é possível quando a gente pensa a questão do poder, né? Porque eu acho que é fundamental, assim, né? Que a nossa reflexão, atuação, leitura, produção em psicanálise tem um atravessamento que pense o poder, porque a psicanálise não está fora, né? Então, eu não sei também como é que a matemática pode dar conta disso, ou se isso está para além dos limites dela, né? Uma reflexão aqui Exatamente. sobre Se você poder político. quer discutir uma coisa e pega uma ferramenta para discuti-la, é porque ela serve. Ela pode não servir. Não é Exatamente. colocar o gênero na matemática pode simplesmente ser dizer, não, matemática não serve para isso, não. Uhum. Não vou usar essa ferramenta, não. Eu não Sim. tenho por que meter gênero na matemática, nem meter matemática no gênero, porque para responder as questões que eu estou tentando responder, o efeito nocivo na perpetuação de violências em relação a determinadas camadas populacionais mais do que outras, por exemplo. Né? Você pega um problema e tenta com ele pensar quais são as ferramentas que vão te ajudar a mexer com isso ou não. Né? Por exemplo, Sim. seria para mim um problema você, ao tentar fazer a revolução e tomar os meios de produção para o proletariado, bater na porta dos psicanalistas. Não serve para isso. Não sei, eu não sei, porque eu acho que a gente tem que estaria... conseguir operar alguma subversão, alguma transformação também. Não, tudo bem, mas só estou dizendo que não seria preferencialmente o campo, entende? A gente também está tentando discutir aqui e definir campo aí, você falou dos limites, que eu acho que é importante, né? Que problemas a psicanálise vai ter algo a dizer e que problemas ela não vai ter. Isso é uma questão epistemológica, né? Mas sobre gênero ela tem muito a dizer. Ela tem muito a dizer. Talvez muito menos, segundo como eu interpreto, né, Clara? A minha leitura da intervenção do Preciado naquele campo específico da psicanálise é ele dizendo: vocês não têm mais nada a dizer, cara. Vocês perderam o bonde da história. Vocês estão Justamente fora por do isso, negócio. é correr atrás, porque tem muito. Não tem Vocês... como desatrelar gênero de estar no mundo. Correr atrás, se você entende, que acho que parte da discussão que você e Gabriel também proporam, né, é que a psicanálise ainda teria que se atualizar para acompanhar isso. A gente está perguntando se ela é obsoleta ou não. A resposta que o Alfredo deu no texto é dizer:
ela só vai ter algo a dizer se a gente pensar por aqui. Ele está supondo, e a gente pode concordar ou não, né, que a pergunta do Preciado direcionada a certas psicanálises distintas não dariam a mesma resposta. É um jeito dele dizer, me parece, que o Lacan que você está colocando junto com o Freud nessa associação lacaniana não é o meu Lacan, não é como eu leio. O uso que eu faço da teoria lacaniana não produz essas mesmas respostas que você está dizendo encontrar aí. Porque se é assim, sim, você está certo. E essa psicanálise não serve mais para nada, para esses problemas de gênero. A gente teria mesmo é que fazer uma educação política para todas as pessoas que têm questões ligadas a isso, não procurarem mais psicanalistas, procurarem outras coisas. Se o que o Preciado está dizendo, né, inclui toda a psicanálise, se ele está certo para isso, Mas o a texto psicanálise teria que ser tirada de... também... O texto do Preciado é também uma convocação para cada psicanalista. E aí, você vai pegar o bonde da história ou tu vai ficar para trás? Ele Mas está convocando, é uma convocatória aquilo ali. Tá no título, E né? aí, Para uma nova academia de pscanalistas, não está escrito no título? E a Eu sei resposta para do onde eu Alfredo vou. me parece ser, e aí eu acho que a gente pode concordar ou não de novo, né? Você não leu essa psicanálise aqui. É. Essa aqui que eu tenho aqui, ó, parece que responde a coisas que você está dizendo aí, sim. Você já deu uma olhada aqui? É outro Lacan por causa disso, disso, disso. É outra teoria de gênero por causa disso, disso, disso. Esse Lacan Essa correspondência e essa continuidade entre Freud e Lacan que você está dizendo aí, eu não vejo aqui, porque no texto Preciado isso está muito explícito, né? É, de fato, me parece, ele conversando com o milerianismo. Uhum. E na Alguém França. vai falar? Pode e falar. na França, vou te Claro. falar. Claro, pode falar. Eu fiquei... Tem uma coisa, eu acho que tem a ver com isso que o João está falando, que a Tainá está falando, né? E que a Gabriele falou, que é essa questão da epistemologia, que aparece muito fortemente dentro do texto do Preciado, né? Que o que ele está propondo é uma mudança epistemológica sobre a diferença sexual, né? Ou seja, mudar a concepção, como isso é pensado, né? Rever a tradição desses termos, né? Desses conceitos, né? E eu acho que aí, né? Eu acho que todo o debate caminha para esse campo epistemológico, que é o campo, se for pensar na filosofia, né? Também, que é o campo de uma discussão teórica, né? Assim, primeiro é preciso mudar a concepção que a gente tem sobre isso para mudar as práticas, as relações. Isso. Mas eu fico pensando nisso que a Tainá falou, que é isso. Se a gente sai de uma teoria do sensível, de que a teoria vem da experiência, então que as coisas são muito óbvias, né? Ué, a pessoa tem um pênis e tem uma vagina, como é que ela não vai ser homem ou mulher ali? Tá muito claro, né? Não tem como abrir mão disso. A diferença sexual está instaurada desde, entre aspas, do real. Não tem como você questionar isso. Aí a gente inverte numa visão mais platônica, não, né? A gente que elaborou uma teoria para falar que quem tem pênis é homem, isso significa XX coisas, quem tem vagina é mulher, isso significa XX coisas, mas isso não quer dizer nada, né? Assim, a gente que inventou esse real. Mas aí eu fico pensando que se disso, né, a gente não pode criar uma certa volta ao aristotelismo a partir de uma naturalização da teoria. No Édipo, por exemplo, eu acho que é muito fácil cair nisso, mesmo na parte lógica do Édipo que o Lacan faz, né? Que é muito, isso é possível fazer, né? Não estou dizendo que ele faça, mas eu acho que é possível se fazer, né? Que é possível se entende, assim, tentar sair do aristotelismo pela via do, estou falando platonismo, aristotelismo de forma genérica, do aristotelismo para o platonismo, do platonismo virar um novo aristotelismo, né? Um neo-aristotelismo de uma outra forma, que aí seria uma naturalização da teoria, que é um pouco a crítica da Butler, não é? Ao falo no Lacan, uma certa natura. Tem um falo, mas de onde que ele arrancou esse falo? Assim? De onde que o Lacan arrancou? De onde ele arrancou e deu a ele a primazia. Mas assim, de onde ele arrancou que as relações são estabelecidas entre um pai, uma mãe, um filho, e que, né, assim, de onde que arranca isso? Que a gente, às vezes, parece muito natural, né? É óbvio, gente. Tem um pai, tem a mãe, tem um filho, como é que tem?
como é que isso não acontece, né? Eu entendo que ele está tentando fazer uma crítica ao Freud, sair, vamos dizer, dessa lógica do Freud que parece muito mais aristotélica, né? Mas eu fico pensando se não volta, entendeu? Se não tem um perigo, não que o Lacan volte, mas eu acho que não tem um perigo de se voltar a isso. Então, o que eu estou tentando pensar, assim, é que eu acho que a discussão, pensar que é uma mudança epistemológica é muito interessante, né? E os usos que se faz da epistemologia é muito interessante, né? E epistemologias que, às vezes, mudam, né? Em campos que não são o seu. Por exemplo, o efeito de uma epistemologia da física moderna nos outros campos tem a ver com isso. É um corte epistemológico que se dá e que ele determina, pela força dos seus axiomas e paradigmas, os outros pensamentos a acompanharem ou não. E nessas evoluções epistemológicas do mundo, certas ciências deixam de existir. O mesmerismo, por exemplo, o cara que hipnotizava a galera, botava dentro dos ímãs, era uma ciência aquilo. Tá. Isso deixou de existir. Isso virou... A cosmologia, você quer dizer, assim, por conta da cosmologia que se altera. Isso. Eu vou aqui tentar elaborar aqui. Bom, a psicanálise começa com a descoberta de que, através da fala, algo acontecia no corpo, certo? O trabalho aqui que a gente está falando é que a linguagem cria a realidade. É disso que você acabou de falar, João. Existia uma ciência que era assim. O Big Bang que ele está falando aqui determina um pensamento e é a epistemologia. Então, assim, é disso que se trata. Por isso a teoria é importante, porque não tem fora da teoria, não tem fora da linguagem. Então, assim, a gente pode falar de como as escolhas que a gente faz dos termos afetam o corpo. O corpo é afetado. A realidade é materialité. Então, tem aqui na página 66 aqui do livrinho, porque esse livrinho é fantástico, gente. Esse livrinho, inclusive, ele fala aqui de racismo e outras coisas. Então, assim, ele abre. Eu acho que... eu vou continuar aqui na minha posição. Eu acho que a gente está numa abertura, não estamos no fechamento. Esse último parágrafo aqui, último da primeira parte ali, ele fala assim, os psicanalistas enfrentam o dilema de se a pulsão e o gozo são, abre aspas, da substância viva, fecha aspas, ou criações da estrutura significante e do outro. A psicanálise só continuará existindo, isso eu acho que tem que estar muito claro para a gente, caso a segunda opção continue a ser sustentada. Em função de argumentos razoáveis, logicamente válidos e adequados à discussão científica de sua época. Caso contrário, ficará dissolvida no campo das psicoterapias ou das técnicas de coaching. O grande problema da gente continuar mantendo essa coisa existindo, que se chama psicanálise, é sustentar que a gente está falando de uma coisa que é criações da estrutura significante e do outro. A gente já nasce nisso, gente. A gente já está imerso nisso. Não tem como a gente sair disso. Então, assim, o grande lance, por isso o Why Theory, por isso o porquê da importância da teoria. Porque a gente pensa, a gente lê e a gente age, mesmo sem saber, a partir disso. Sim. Então, assim, é essa a importância da gente pensar. Um avanço epistemológico nas teorias de gênero, nesse debate, me parece ser como eu leio, né, que o Preciado propõe. Isso. Também acho que é essa a proposta dele. Vai dizer, da por causa desse invisível. Esse corte epistemológico que aconteceu aqui nesse campo vai botar vocês, psicanalistas, no nosso divã das teorias de gênero. Exato. Vocês que vão ter que deitar aqui. O que está acontecendo com os corpos que a gente... porque tem um outro aí falando, o outro está aí, né? É só a gente ver. Porque essa demanda a respeito de sofrer dirigida a um psicanalista, ela depende de certas condições que podem deixar de existir. Isso, por isso o bom para. Né? Tem um livro, acho que até do Manoni, que
que chama Não Impede de Existir. O próprio Freud tinha essa Fanon. fala, né? Sim. O próprio Fanon. O Fanon vai desconstruir a própria ideia da negritude. Ele vai falar sobre isso. Então, assim, é uma questão muito importante, porque são construções. Quando o Alfredo está falando aqui de criacionismo, o Seminário 7 do Lacan é incrível para isso. A questão do amor. A gente ama de acordo com a construção significante e o outro. Sim. Então, assim, é disso que se trata. Eu já vi muitos filmes de... Já falei isso aqui, acho que com algum de vocês. Muitos filmes de ficção científica que imaginam futuros distópicos ou cientificamente ultra evoluídos. Nunca tem um psicanalista. Parece que já é um mundo imaginado num futuro onde isso é uma novidade do passado. Tem robô, tem nave, tem laser, tem... Né, ninguém vai falar de psicanalista. Tem teletransporte, não tem mais essa história de ir lá deitar no divã. Não tem tem tratamento do sofrimento com remédio, né? Exatamente. Não tem. Mas não esse, né? E pode ser mesmo, né? Que a gente deixe de ser necessário, né? Tomara. E também acho que até pensando numa das ideias. Bruno, João, só um comentário. Claro, só para não perder manda. essa parte do... Não, disso que você está falando desse futurismo, né? Que eu gosto muito, falei muitos livros sobre isso, filmes, né? Uhum. Tem um livro que estava lendo, um cara estava falando sobre futurismo, né? Que ele fala que... São duas coisas que ele fala, né? O futurismo, né? Que eu acho que muito Preciado faz isso, né? Que é imaginar o mundo para onde a gente quer ir, né? Na verdade, é decidir para onde a gente está indo, né? Para onde a gente quer ir. Porque se a gente não imagina, a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica perdido. Mas tem uma outra coisa que todos os autores falam sobre esses livros, que esses livros, na verdade, eles não estão só... o mais importante não é tentar imaginar um futuro nesses filmes, né? No sentido de previsão. O mais interessante nesses livros ou nesses filmes é que eles, de alguma maneira, representam por essa via do futuro que está se passando hoje. Exatamente. Aí eu fico pensando, assim, porque está sendo construído com as ideias de hoje, né? Assim, que lugar que tem a psicanálise ou isso de falar com o analista hoje ao ponto de não aparecer nesses filmes do futuro, né? É muito louco. Minha Por que a esperança... medicação aparece como um futuro que se mantém no futuro e como por que a terapia ou a análise não, né? Eu fiquei com esperança de novo depois que eu assisti. Bom, você pegar o Avatar, por exemplo, é um futuro que a gente consegue viajar para outro mundo onde está acontecendo os índios sendo aniquilados pelos não índios. É a mesma coisa, né? É um futuro que reproduz exatamente a mesma situação. A Rita Von Hunt, João, tem só para que eu lembrei disso, ela trata de uma autora, eu nunca li, mas é uma autora de literatura distópica que cria um mundo sem gênero. É bem interessante, eu não me aprofundei. Octavia Butler? Não é da Butler. É uma autora. Não, mas é outra Butler. Não, é outra Butler. Octavia Butler. É uma escritora negra do década de 70. Eu estou terminando de ler a trilogia da Xenogênese, que é justamente onde ela vai criar um mundo a gênero. Né? Ou que a questão do gênero é concebida de outra forma. E, aliás, isso é outra discussão para a gente. O papel do imaginário. Né? Como é que a gente lida com isso? Porque é uma questão, né? Ela é muito legal. Mas esse é o mundo que o Preciado está tentando pensar na teoria dele, né? É o mundo a gênero. Exatamente. Não é o mundo que eu acho que eles estão interpretando na psicanálise, que ele está tentando criar um uno. Não, ele está pensando no mundo a gênero. Claro, por isso que ele diz que ele teve que se colocar numa categoria para existir, porque a gente está ainda nesse mundo que categoriza as pessoas. Ele escolheu uma visão, lembra que ele fala? Uma jaula. Acaba. Né? Tem um outro que me deu uma esperança, tem até a ver com esse livrinho do Alfredo, que era o meu plano original de discutir,
Vale a pena, eu acho que tem que voltar, porque esse livrinho é precioso, tem no muita próximo coisa encontro. aqui. Tem mais um encontro. Eu não sei se vocês já viram esse que é... Eu não lembro o nome agora. Acho que o diretor é o Denis Villeneuve. Mas são extraterrestres que chegam na Terra e eles ficam atrás de uma tela branca. Eles são um polvo gigante. Assim, já viram O esse? Chamado. Não, esse. é o Chamado? O Contato. É um conto de um matemático. Esse filme foi baseado num conto de um matemático. Eu tenho ele aqui, eu esqueci. Esse é muito legal também, me deu uma esperança, porque quando os ETs aparecem, a CIA, que é normalmente quem aparece também, né, nesse imaginário americano, eles precisam chamar alguém e eles chamam uma professora de linguística. Aí eu falei, opa, olha assim. É verdade, a Amy Adams, né? Ao invés de eles chamarem o Rambo, ou eles chamarem o... É verdade. A Chegada. Que é no caso... Que é no caso quando os índios somos nós, né? Isso. Porque é um problema de comunicação que precisa ser resolvido de um jeito que parece precisar de uma outra epistemologia. Exato. Não é da na guerra, verdade, não é do... E tem a ver muito a ver com isso, porque são as narrativas, a forma como a gente conta as coisas. E é isso aí mesmo, isso é muito gramsciano, isso é muito lacaniano também, quando a gente está falando de materialité. Então, assim, a gente é essa abertura que a gente tem aqui, né? E é isso, é mudar. E o que acontece? Quando a psicanálise chega com essa proposta, ela vai implodir gênero, família, Deus, pátria e família. Mas aí... E é muito interessante... Não, eu quero falar que é muito interessante desse filme A Chegada, porque é justamente o que os ETs vão ensinar para os humanos, né? É uma nova forma de se relacionar com a linguagem, né? Ou seja, com o tempo. Eles passam de um tempo cronológico para um tempo circular, né? Exatamente. É muito louco, exatamente isso. Quer dizer, é vocês que estão vivos só agora, nesse tempo. A gente está em todos os tempos. Aí você fala, pô, mas como assim? Como é que é possível? Diga, Bruno. Então, um ponto, né, como você falava sobre o lugar da psicanálise, né, na revolução, né? Eu acho e que isso não deveria ser digamos assim, talvez uma pergunta da clínica. Fico pensando até nesse sentido do Preciado. Eu acho que a gente não pode tomar de que como se fosse não só isso, assim, né? Vocês estão ficando para trás, porque seria a gente pensar um evolucionismo na ciência, eu acho. Enquanto que se trata muito mais de um chamado, me parece, no sentido de que porque eu acho que isso ficou muito patente naquela conferência, naquela conversa, né, com o Alfredo, que é o lugar, porque a gente falou muito sobre uma certa psicanálise evangélica, ou seja, existe uma psicanálise que hoje a gente consegue olhar e ver que serve aos interesses de uma certa classe. Então, em certo sentido, me parece que e que serve à construção também desse, ou seja, a própria teoria freudiana, lacaniana, ela pode servir enquanto um sustentáculo de uma certa, né, um certo conjunto de ideias, né? E então eu acho, né? Nós estamos falando de pelo menos de que há uma diferença que arma um campo de pelo menos duas psicanálises. Existem ao menos duas, né? E nesse sentido, eu acho que faz todo sentido o que a Tainá falava dessa crítica relativa ao PIC, porque não se trata somente daquilo que você escreve, mas daquilo que você também não escreve. Então, o fato de que isso não está escrito faz com que passe ao ponto de que a gente possa pressupor de que está dentro da ordem vigente. Então, se você não escreve a sua diferença, você automaticamente está aderindo ao texto global, ao texto, ou à epistemologia que está dada, me parece. Então, por isso que, se eu acho, né, se você não marca essa diferença, de alguma forma, não sei se no núcleo central, nos conceitos articulados, né,
Mas se isso não está lá, você pelo menos está dando a abertura para que você seja pensado dentro do campo da igualdade, e não dentro de um campo Sei. que marca uma diferença. Então, por isso que talvez seja efetivamente necessário de alguma forma que isso esteja lá, e por isso que os termos importam, porque se você bota hétero lá, se você bota... Isso é o cartão de visitas da Apola. E como é que isso vai conversar com o campo de gênero? Porque eu acho que isso é muito interessante do que a gente está falando, que, em parte, esse texto do La Mujer y lo Feminino é uma conversa com Miller. Preciado é uma conversa com Miller. Quem que a gente está elegendo enquanto nosso interlocutor também vai influenciar o texto que vai ser produzido ali. Então, E essas conversas, e elas aí, estão só, sendo feitas, né? sim, mas aí justamente eu acho que o ponto que o Gabriel tá colocando é a falta desses termos ali no PIC talvez denuncie o fato de que nós não estamos conversando com as feministas, né, com o campo neocolonial, por que que o Fanon não está ali né, dentro, incluído enquanto um dos autores, e aí justamente eu acho que destacando essa ausência é quando a gente pode propor uma certa atualização, né? Sim. Exatamente. Não, e isso vai se impor, quer a gente queira ou não. Isso já está, inclusive, em pleno Sim. funcionamento. Já tem textos discutindo, até mandei para você, né, Bruno? Que a Pola politicamente, Gabriel deu notícia disso também, teria um problema em se dizer, pelo menos não diretamente política, né? Se esvaziar de questões políticas. Isso colocaria essa teoria num lugar liberal tecnocrata. Uhum. Olha, você tem esse texto? Tem, eu te mando. Ah, manda. Manda aqui pra Foi um gente. texto que uma pessoa escreveu, sabe aquela plataforma Medium? Sei. Uhum. Medium. Medium, sei. Eu vi no Instagram acompanhando os debates, né? Alguém Mas faz colocou, todo sentido. essa pessoa escreveu isso aqui. Aí eu peguei, até mandei para o Bruno. É um debate interessante que a gente vai ter que responder. Vai. Que é isso, né? A ideia não tem Porque não tem cabresto. neutralidade, gente. Não existe. Quando você se pressupõe neutro, você já tomou um lado. Eu vou jogar É. duas perguntas sobre isso, que eu acho que é interessante. Uma que, para mim, está, pelo menos nos meus estudos, e acho que nessa fala aqui do Alfredo também, quando ele diz, né, da psicanálise, eu estou questionando se o que a gente diz que existem várias psicanálises, não sei. O que é a psicanálise? Me parece que a psicanálise que tem efeito e abertura, para mim, psicanálise, né, a descoberta dessa questão da fala e do efeito dela, e aí, a partir disso, todo o desenvolvimento que vem. E aí, e o tratamento através da fala, né, da linguagem, do efeito disso, né? Então, para mim, isso é psicanálise. Então, por isso, não sei se essas outras coisas que se dizem psicanálise são psicanálise. Isso é uma questão que, para mim, está ficando cada vez mais claro que psicanálise é isso. E as outras coisas são outras coisas, mas que tem várias que se dizem psicanálise e são outras coisas, né? E a outra questão Mas com relação... desculpa, Sim, mas fala. assim, opera, né? Assim, é psicanálise. Digo assim, o problema também de você afirmar que aqui Mas e ali não é. Mas opera como? Não como psicanálise. Eu digo assim, essa psicanálise, entende? A descoberta disso que eu estou te falando, dessa questão até do retorno a Freud. Para mim, o retorno a Freud é isso, é essa questão, a descoberta de que havia nas palavras efeito. E aí Freud começa a pensar como que isso acontece, como é que eu vou fazer, porque isso realmente acontece, como é que, né? Então, para mim, aí é a evolução toda. Então, assim, as outras coisas que também têm efeito, certamente, Bruno, mas que efeito? Por exemplo, algo que vai realmente ser liberal e tecnocrata, que vai preparar o fulano, a fulana, o sujeito, o indivíduo a ser produtivo, inserido, né? Funcional para quê? Né? Por exemplo, né? O tripé lá, como é que é? Amor, trabalho
É amor e trabalho, né? Para trabalhar e para amar. Trabalhar e para amar de que forma? Trabalhar e amar de que forma? Da forma neoliberal? E Né? criar. Então, assim, é uma questão. Existe essa dita psicanálise, mas que vai trabalhar com a sugestão, com, né, a fortalecimento do ego, né, toda uma outra... Quando a gente fala de uma psicanálise que vai esvaziar o sentido e que vai dar a possibilidade de uma reescritura, de fazer outra coisa, essa, para mim, é essa psicanálise que me interessa. E, para mim, isso é a psicanálise. Para mim, essa foi a descoberta e que depois... Olha os sinos aqui. Os sinos de Montpellier. Então, assim, essa é uma pergunta. Eu acho que aqui no texto do Alfredo ele também está falando disso. Eu acho que se a psicanálise, esta psicanálise, que trata do significante e do outro, isso que você está falando, é que a gente está inserido no outro, o outro da linguagem, né? O outro que está aí, né? Então, eu acho que, assim... O aporte Zizek Badiou, por exemplo, é dizer que não. Que o aporte lacaniano para o marxismo é importante porque, na forma como Lacan leu Hegel, teriam respostas interessantes para se fazer a revolução. Mas Tanto como Zizek assim diz que não, Badiou, João? Em que sentido você acha que diz que não? Eu acho que a psicanálise não seria uma tecnocracia liberal. Né? Estão dizendo que depende do uso que você faz da teoria. Exatamente, porque eles estão falando desse potencial da psicanálise, desse esvaziamento. A gente não está discutindo... O potencial revolucionário da psicanálise é esse, porque quando você chega dizendo que a narrativa pode ser outra, isso é revolucionário. É uma revolução. E realmente há uma defesa gigantesca contra isso. A psicanálise aqui na França está cada vez mais fora das instituições, porque ela não se enquadra. A psicanálise esta. Se ela vai se enquadrar, ela vai virar outra coisa. Psicoterapia, coaching, ou seja lá o que for. Então, ela vai trabalhar para o sistema. Em 100 anos, o Preciado acho que demonstra isso muito bem, né? Mostra para a psicanálise que ele localiza essa passagem de algo subversivo para algo establishment. Vocês fazem parte daquilo que o mundo precisa se tratar de. É isso que ele está dizendo. A psicanálise já está no establishment. Que para mim, a serviço do sistema. Pessoalmente, não é psicanálise. Essa é a minha questão. Isso que se diz psicanálise, que faz isso, não é psicanálise. Pelo menos não esta da descoberta do inconsciente e do desenvolvimento que veio depois através do Lacan. Para mim, isso que faz isso, que impõe, que sugere, que enquadra, isso para mim não é psicanálise. E eu sei que fala que é psicanálise, né? Se diz psicanálise. Estou lembrando de uma palestra que eu fui uma vez do Cabreiro, um professor de filosofia aqui de Brasília, foi convidado por um psicanalista para falar de psicanálise e cinema. E aí eu fui assistir. E aí eu me lembro que ele chegou com os papéis para falar, né, a fala dele. E aí ele falou, gente, eu preparei aqui essa fala hoje para falar da relação entre o real nos filmes do David Lynch. E na época tinha acabado de sair o Império dos Sonhos, que foi um dos últimos filmes dele, tem 3 horas de duração, uma das coisas mais loucas que eu já vi na vida. Aí ele falou assim, mas agora olhando para vocês, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui viu o filme? Aí, 70 pessoas, sei lá, quase 100 pessoas. 2 levantaram a mão. Aí ele pegou o bloco do que ele escreveu para apresentar e jogou no lixo. E falou, hoje a gente vai falar de outra coisa. Eu acho que hoje também, assim, as questões que se apresentaram aqui estão muito mais mesmo na ordem do dia do que 1 milhão de coisas que eu inicialmente pensei em falar. Mas teremos mais um encontro, né, João? Teremos mais um encontro. Mas só para, e também pelo caminhar da hora aqui,
duas coisas que me ocorreram que eu acho que é importante marcar, assim. Uma é essa, né? Eu acho que ele, nesse texto do Preciado, ele está convocando, é uma convocação aos psicanalistas mesmo, né? E ele está convocando a psicanálise a uma transição, né? É essa convocação ali, né? É a hora de transicionar. E isso passa pela política, né? Não dá para a psicanálise se botar de fora disso, né? Então, esse é um ponto que eu acho onde, se a gente parte desse pressuposto e desse princípio, né, de que o PIC não está pronto, de que é um texto a ser reescrito, né, a todo tempo tensionado e testado, então isso precisa estar ali, né, essa dimensão política, a impossibilidade de uma neutralidade, né, me parece que a transição a qual o Preciado nos convoca passa por aí. E outra coisa também que me causa estranhamento pela ausência, né, para além dessa dimensão do gênero, da raça, é que muitas vezes me parece que a pretensão científica bota de lado isso tudo que a gente conversou aqui hoje, arte, literatura, né? E é fundamental, me parece, a psicanálise estar em diálogo com esses campos, né? E é isso que o Pique chama de interterritorialização, é assim que eu estou entendendo, pelo menos, né? Justamente por isso que você falou no começo aí, quem primeiro formula, né, dá notícias do que está se transformando, é a arte. Então, a gente tem que estar conversando com essa galera também, né? Isso é fundamental. Como é que a gente vai imaginar uma transição, uma travessia, uma transformação sem imaginário, sem literatura? Isso também não existe, assim. Esses recursos precisam, de alguma forma, também estar ali. Sim. Me chama, é isso, pela ausência também me chama a atenção, né? Não é porque é científico que não pode dialogar com a arte, com a literatura. O problema aí, eu concordo com você também. E, bom, as nossas referências, que a gente lê e discute muito, são recheadíssimas disso, né? Lacan mesmo, rezando a missa do Joyce lá, é Sim, isso que... sim. Né? Mahler, né? Lacan, Freud, tá todo mundo ali, né? A minha, Eu a acho... minha tese de mestrado vai por aí. Eu estou fazendo um paralelo entre uma escrita do encontro estético com a obra de arte e o texto analítico. Então, tem muito Derrida, Cixous, um monte de gente aí que vem pensando essa relação aí, e justamente fundamentando de que a arte e esse encontro com a arte sempre foi... como eu diria, nutrição para a gente pensar o que a gente faz enquanto psicanalista, para pensar a psicanálise. E Tainá também queria colocar, na verdade, para todo mundo, que a própria teoria de gênero, gente, ela é fonte psicanalítica. A psicanálise é fundamental para toda essa galera que a gente falou hoje, para toda essa galera que a gente falou hoje. E esse potencial da psicanálise, e esse encontro, e daí você vai falar de film critic, né? Tem muita gente pensando em teoria de filme, que a gente acabou de falar, usando a psicanálise, né? Porque a psicanálise tem esse potencial, e não o potencial de chegar ali e psicologizar o autor, o pintor, o escultor, o artista, mas de falar desse encontro. O que acontece no encontro com a arte? No impossível falar da poesia, por exemplo, né? Então, é por aí que a gente está falando... Tem que falar. Eu também acho, Tainá, eu acho assim, quando eu estava lendo o Alfredo, ele tem, pessoalmente, eu acho, uma formação que vai muito para física, química, matemática. Então, ele usa isso para fazer os paralelos. Eu, que sou imersa no campo da arte, eu vou fazer meu paralelo com a arte. Você, eu estou vendo aí, vai sair o paralelo com poesia. Entende? Mas então, eu também acho que isso não é à toa também. Não é à toa, não é porque porque me parece que uma impossível. certa tradição da psicanálise, diferente da que inicialmente entusiasmou o Alfredo, se valeu durante muito tempo justamente de operar assim, falando de arte para não falar de epistemologia.
Algumas Usando intervenções poéticas. psicanálise para falar de poesia, para não falar de nada de epistemologia, de física, cancelou toda uma tradição de leituras do programa lacaniano com um apetite muito apontado para outros, e parte do que me parece ser esse efeito, basta a gente dar uma pequena olhada nos 1000 departamentos de psicanálise nas universidades que tem no Brasil para você ver. Tem o diálogo com a arte? Tem. Não, tem. O próprio... tem infinito. Tem gente falando de psicanálise e arte, assim, pois é. 1 trilhão de publicações, mas me parece que parte do sintoma também foi fazer uma escolha por uma e não por outra. Mas eu acho assim... A psicanálise se João, especializou em falar de arte e de poesia. Não, estou falando assim, me parece a ausência do pique, isso que a Tainá está falando, né, de não falar diretamente certas coisas, me parece ser também uma resposta ou um efeito de um debate que também, por outros caminhos, se especializou em falar disso o tempo todo. Eu também acho isso, me parece. Ensinar a ler Lacan como livro de literatura. Para mim, me parece uma questão pessoal, por exemplo, do Alfredo, porque quando você vai ver, por exemplo, o que a ID produz, ela escreve literatura, ela escreve ficção, quer dizer, ela trabalha com texto analítico. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Então, assim, porque assim, gente... Ou seja, o PIC tem a ver com o autor Alfredo, né? Não, eu estou falando do livro do Big Bang, não estou falando do PIC, eu estou falando do paralelo que ele fez da criação do sujeito com a criação do Big Bang. O Lacan usou o amor cortês para falar disso, entendeu? Ele usou o amor cortês. Então, assim, são escolhas. E depois ele vai usar o Joyce para falar da coisa da linguagem. Então, assim, eu estou dizendo que dá para a gente usar outras possibilidades de referencial para falar de algo que é impossível de falar, na real. Esse é o nosso desafio. É a dificuldade porque a gente está lidando com a linguagem que vai sempre fazer muro. Ainda bem, a gente está aqui junto para isso. Eu queria apontar uma diferença no termo redator, né? Porque eu acho que tem uma diferença entre você ser redator e você ser autor. Eu acho que eu quis tentar mostrar isso nos meus 2 trabalhos. Redigindo também e introduzindo dentro do texto, né, o que não era de minha autoria, digamos assim, porque eu acho que aquele que redige, né, e que ele também, se ele faz uma escolha, digo porque é interessante se você pegar a revista do El Rei Está Desnudo, você vai ver que desde o início você tem um pique bem em estado embrionário. Você vai ver que ele, assim, bem pequenininho, assim, mas que me dá um pouco essa impressão de, assim, pera, o que tem em comum entre esses, mas que eu acho que tem uma coisa mesmo, né? Ou seja, tem um efeito do redator também, né? Do escriba, né? Do escriba. Sim, exatamente, né? Que é assim, e pode ser, né? Ou seja, nesse sentido, o quanto que o Pique ele é, digamos assim, ele é extremamente recheado desse caráter da física, né? Da física teórica, vai muito por essa questão da ciência conjectural, né? Da matematização, né? E porque também é isso, né? Assim, beleza, porque ao mesmo tempo, né, que tem isso no campo, né? Vai muito para a questão da arte, mas como é que você está tomando, né? Eu fiz uma matéria quando eu estava na graduação que era psicanálise e cinema. E aí, para cada conceito, a professora trazia um filme para a gente ver. Então, Complexo de Édipo, esse filme. Para não sei o quê, esse filme. Já passei então, por isso também. Né, Eu assim, também. Uma ilustração nesse sentido. O que é diferente, né? Quando você, sei lá, estabelece um diálogo com um certo autor, né? Por exemplo, que eu acho que a Gabriela estava falando, né? No sentido do o Lacan com Amor Cortês, o Alfredo, né? Ou seja, eles vão, digamos, acabar dialogando com certos elementos, né? Da cultura, né? Para demonstrar ou fazer abrir um determinado conceito, né? E só, isso. deixa eu aproveitar que eu ainda estou com a fala para sugerir 2 coisas, né? Uma será que a gente realmente precisa, digamos assim, depois desses encontros, encerrar? Porque eu acho que hoje o que a gente está fazendo aqui é
produto do que foi discutido anteriormente. Então, será que, para além dos 8 encontros que a gente propôs, não é necessário um certo espaço para que essas discussões possam vir, porque isso é produto também do que a gente está fazendo, né? E um outro Eu tinha, eu que é pensei, eu tinha pensado nisso também. ótimo. E só um ponto que eu acho que, de alguma forma, acho que isso está perpassando enquanto tema que a gente está conversando, que é a impossibilidade da neutralidade. Porque isso está no pique sobre o formato da questão do quanto que um observador altera o campo dele, ou seja, isso vem pela física teórica, né? Pela física, física relativística. Então, é, isso, eu acho que esse é um ponto que talvez, quando a gente está se perguntando pela investigação, talvez seja o ponto que esteja correndo mesmo, né? Assim, o quanto que não é possível ser neutro. E você destacar isso enquanto uma impossibilidade é muito importante para fazer É, avançar essas pautas do colonialismo, da teoria de gênero, né? Porque digamos assim, essa é a abertura que eu acho que tem no PIC para você introduzir esse ponto aí, né? é que assim, qual que é a É, política do PIC, né? Qual que é a Uhum. política por detrás do PIC que está sendo tratado como neutra, né? Que no fundo tem uma política, né? No- é, Só para a comentar minha... essa proposta do Pode falar. Bruno, eu acho que seria, eu fiquei pensando nisso também, assim, mas talvez pensar mais como um grupo de pesquisa, eu acho, assim, a continuação, sabe? Colocar Uhum. questões, problemas a serem resolvidos, a serem avançados, dar resposta, né? Também que se possa produzir algo, né? Textos para se apresentar na Ah, eu Pola, acho muito legal. para não ser só uma conversa entre a gente, né? Uhum. Sim, Eu acho que a ideia de grupo de pesquisa, né? Ou eles chamam de grupo de investigação, a gente chama de grupo de sim. pesquisa em São Paulo. Você coloca perguntas, você propõe hipóteses, né? Algumas teses para serem defendidas, críticas a serem feitas, e a ideia das pessoas poderem apresentar e até escrever, né? Faz o tema, a gente conseguir avançar e contribuir com a discussão na Pola, né? Não só um grupo Uhum. de estudos, né? Mas um grupo de fato de pesquisa, né? Uhum. É, a minha ideia inicial era tentar fazer isso com um tema, né? A minha ideia hoje era, inclusive, tentar falar. Gente, o tema é gênero, é poder, Uhum. É, colonialidade, é porque tem política, uma o tema está tradição. colocado. É que o João preparou algo para falar, né? Eu acabei trazendo essa polêmica que foi para o outro lado, né? Não, Mas mas talvez só a gente pudesse um, combinar no um próximo encontro, João. A gente já combina que ser. você vai apresentar a sua preparação. Porque isso é importante, né? Assim, ele passou horas fazendo isso, né? Ele preparou, né? Assim, então a gente... Sim. É o Eu concordo, spoiler. eu também atrapalhei. Eu também Uhum. atrapalhei e eu concordo. Eu acho que o João tem que fazer a apresentação. Não, mas o que eu ia falar é que para o que eu estava tentando pensar, que eu estou tentando pensar ainda, né? O que eu ia apresentar para vocês é uma proposta de investigação mesmo. O que a gente discutiu hoje me ajuda muito. Ah, tá. Não foi só que não me calou nesse sentido. Me senti representado também do que estou investigando em muitas das nossas discussões aqui. Que é tentar Uhum. ver se, dando um spoiler ultra resumido, é tentar ver se essa proposta, né, de se pensar, o conceito se pensa no PIC, em especial o de sujeito, serviria para pensar grupo, porque Hum, uma, um grande braço da psicanálise que se ocupou do grupo como objeto, né, ele é em grande medida freudiano. Acho que a sua versão mais Pós-guerra ali, né? acabada sua versão mais uhum, acabada, inclusive, eu acho que é o Caes, René Caes, o hum, grupo e o sujeito do grupo, né? É interessante uhum, porque ele escreve um livro que chama O Grupo e o Sujeito do Grupo, e ele não fala de Lacan quase nada. Um hum, cara que, pegando essas referências aqui, né, desse índex do Lacan, a parte de sujeito tem 20 páginas, sei lá, o cara falou disso a vida inteira, falou igual um tagarela. E o Caes é, em grande medida, contemporâneo, é francês, inclusive. Né? E para falar de interessante. grupo, ele usou muito Freud. Né? E a parte do grupo, da psicanálise de grupo, que se ocupou de Lacan, principalmente, acho que o Guattari e o Jean Horry, que eram analisando do Lacan e, de alguma forma, interlocutores, né?
não tomam os termos como essa leitura da Paula toma. Então, me parece que teria algo a se saber aí. Legal. Para conseguir chegar no final, se desse, né? Numa discussão que aí ela é bem política, eu acho que a gente toca nisso, que é, sabe o nome dela, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nossa, mas se não... Pode falar, Gabriel. Não, mas é isso, assim, se o sujeito, dentro da Paula, né, é pensado como um efeito do texto, né, e que não é individual, é totalmente possível pensar no sujeito do grupo, né? Sim. Um grupo faz texto, por exemplo. Sim. Faz e é um analista que escuta um grupo. Se é transindividual, né? Se não é individual, né? Não é possível pensar num texto do grupo? Porque, Eu né? acho que justamente isso que o Bruno está falando ali. O que a gente está discutindo aqui hoje já é. Vai ser uma discussão muito legal, João. Tem que fazer. Esse livro aqui pouco o texto do grupo, né? Esse livro aqui da Jo Didin, chama Multidões e Partidos. Quem? Jo Didin. Ela escreveu um que chama Camarada também. Isso, pela Boitempo. Pela Boitempo, e ela lançou esse aqui também. Aí onde ela fala de sujeito e grupo, aí sim, usando o Lacan, queria conseguir, no final, tentar conversar com ela. Porque ela, a tradição da psicanálise de grupo, ela se funda muito com Freud dizendo, na análise, psicologia das massas e análise do eu, que psicologia individual e de grupo é a mesma coisa. Ele diz isso literalmente. Só que ele usa o Le Bon para falar de psicologia das massas, que era, em grande medida, um fascista. Mussolini também usou ele. E esse problema a Jo Didin discute aqui. Né? Por que se apoia mais nele e não em Marx, por exemplo? Né? Uma evitação de Freud com o diálogo com Marx, por exemplo, e o diálogo lacaniano com Marx, que, bom, nós todos aqui sabemos como Lacan dialoga com as coisas, né? Daquele jeito, dizendo sem dizer, concordando sem concordar, falando sem citar. Ela também recupera parte desse debate. Então, como é que chama o nome? Como é que é o livro? É Multidões Multidões e Partido. Como é que chama a autora? Escreve o nome dela. Jodi, Jodi. Escreve no chat pra gente. Escreve. Ela é brasileira? Não, ela é americana. É americana. É bem legal o trabalho dela. Bem interessante. Pensadora comunista. Que legal. Ela é professora também. Dessa galera, Mark Fisher. Isso. Nancy Fraser. Dessa turma aí, né, do debate político. Né? Eu vou escrever aqui. Eu acho que essa questão do sujeito é fundamental para essa abertura e para pensar tudo isso. E também a questão, né, que foi interessante, que eu acho que tem uma certa resistência também, que é a questão da responsabilidade subjetiva, o entendimento sobre isso, passa muito por essa questão do sujeito. E é bem complicado isso. Tenho visto que a recepção disso está com dificuldade também, né? Essa questão da responsabilidade subjetiva. Eu acho que, de um ponto de vista clínico, João, essa tua pesquisa, né, ajuda muito o psicanalista que está na instituição, né, na saúde mental. Eu trabalhei muito tempo na saúde mental, na assistência social, né? Eu também, por isso que estou tentando pensar por aí. Assim, imaginei, porque essa questão de grupo, quem pensa é quem trabalha em instituição, né? Quem trabalha no consultório particular não se ocupa muito disso, porque não lida muito com isso. Mas dá para pensar os grupos de transmissão, de construção também, né? Dá para pensar também, eu acho, atendimentos. Por exemplo, mesmo no consultório, com psicóticos, que você acaba tendo que atender a família, parceiros, outras pessoas, crianças. Estou pensando de uma supervisão que eu dei ontem de um caso de adolescente, que envolve pais, escola, psiquiatra, fono. Também dá para pensar esses textos, né? E como se produz um sujeito, e como a criança, adolescente pode ficar capturada por esse texto, né? Pelas ideias, pelas construções que esse texto... Eu acho
dá muito pano para manga essa pesquisa. O Lacan chegou nisso, ele fala disso uma vez. No começo dos escritos, vocês olham lá, ele vai até onde o Bion fazia grupos. E ele escreve um texto meio jornalístico, parece, de correspondente jornalístico, dizendo o que ele achou. É a psicanálise guerra? Psicanalistas ingleses e a guerra, exatamente. É um texto super misterioso para mim, porque não dá para saber primeiro se ele está sendo irônico ou não. Eu acho difícil, às vezes. Porque ele elogia, mas eu não sei se ele está concordando. E depois esse interesse some completamente, ele nunca mais fala disso, e acho que aí uma outra versão disso vai aparecer já, como você falou, nas propostas institucionais de escola, né? O cartel, por exemplo, né? O 3+1, são ideias, acho que dele tentando aplicar isso. 4+1, obrigado. Obrigado, Tânia. 4+1, né? O passe, eu acho que o passe é um dispositivo coletivo que ele tentou pensar, porque você precisa dar testemunho para um grupo de passantes. Então, de algum jeito, já não era uma experiência só 1 a 1, né? Ele problematizou isso de algumas formas. Acho que isso nunca foi olhado ali na coisa. E eu só ia também te dar uma notícia para Tainá, Gabriel, vocês estão mais pesquisando isso também. Eu acho que vai ter alguma repetição. Fronteira, Psicanálise e Teorias de Gênero, né? É que saiu a tradução da Alenka nunca sei falar o nome dela. Zupancic. Psicanálise... É isso mesmo, Zupanicink, acho que é isso. Ela é dessa escola eslovena. Eu já li umas 3, 4 vezes. Uso ela um monte na minha tese também. Como é que eu acho ela fantástica. Chama o livro? O Eu li esse Anissex, aqui dela, né? Porque como é que está traduzido? Agora o que é psicanálise? Não, peraí, não entendi. Eu vou colocar o nome dela aqui. Ela lançou agora um livro que está tendo alguma repercussão no debate, que se chama O que é o Sexo? O Arissex. É esse que eu li 3 vezes já. A Gabriela falou. Está em inglês, não em português. Não, e agora chegou em português. Agora. Acabou de sair. Então, os dois livros. Tem uma live do Christian Dunker com ela. Tem uma live do Christian Dunker com ela, falando. Ela é dessa escola eslovena, né? Isso. Eu adoro da turma do Zizek. Da turma do Zizek. Isso aí. Acabou de sair, eu já vi uma galera respondendo, parece que está... São dois, então, o que é psicanálise e o que é o sexo. Não, aí o outro que eu li dela que eu gostei, que é pequenininho, é esse aqui, chama Por que a Psicanálise? Tá? Pela Lavra Palavra. Tá. Ela também fala um pouco do debate também com teorias de gênero aqui, também fala de literatura, que ela fala de comédia. Ela é muito legal, mas vocês estão mais habilitados do que eu para saber. Eu não estou habilitado nenhum, gente. Quem tá é a Tainá, eu só do pitaco. Não, é porque eu leio freelance. Eu não tô, não. Eu também. Eu leio muito à distância Pode ler, que ela é fantástica. Adoro ela. Legal. Acho que ela tem uma base teórica. É dessa mesma. O artigo que eu botei aí para vocês do Meidan Dollar é colega. Ela, o Zizek, o Meidan Dollar, é todo mundo junto ali. E assim, eu acho bem interessante mesmo a questão teórica que ela traz. E é teoria, elas não são clínicos, né? Então é teoria. Sim, não, mas tem que... bem interessante, dá para pensar. Chama Escola Teórica de Psicanálise, né? Que legal. O grupo deles. Nenhum deles é psicanalista de consultório. Nenhum deles são todos teóricos. É legal. É que nem eu acho que eu sou aí, porque eu não clinico ainda, né? Então, assim, eu tô nessa ainda, eu tô na teoria. Eu vou dizer para vocês que a clínica me dá um pouco de paura, assim, tipo, meu Deus, como é que vocês fazem isso? Porque não é fácil lidar com... Uma vez a Maria Rita Kel perguntou para o Zizek no Roda Viva isso, né? Você é psicanalista? Mas é só porque você lê psicanálise, ele fala assim, não, eu não tenho condição de atender ninguém, não, olha para mim. É verdade, ele fala isso, é ótimo. Eu não tenho nenhuma condição de atender ninguém. Ela é ótimo. Pessoal, eu preciso sair, que eu tenho compromisso. Bora ficar por aqui, né, passando bastante. Sim.
Aqui, Então, aqui, Muito dia bom, muito bom. 17, né? Gostei Muito muito bom, também. muito bom mesmo. Legal, pessoal. Bom, Dia 17 nos vemos de novo e João vai apresentar aí Isso, Sim. eu vou. essa investigação maneira. Ô, Bruno, mas vamos pensar. Bruno, João, todo mundo, vamos pensar num grupo de pesquisa. Vamos, por favor. Vamos, bora. Animo. Vamos. Beleza, Essa turma aqui tá uma turma muito boa. E parabéns, Bruno. Casou ontem, né? Pois é. Aê, foi. parabéns! Eu Bruno. fiquei Valeu. chocada que ele estava aqui hoje. Eu fiquei, gente, como Que é que honra ele te Fiquei, ver. meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? é o Que honra, desejo, sei. é o tal do Não sei desejo. Não sei como não tô de ressaca, não sei como eu acordei a tempo, nem botei despertador, mas eu olhei o relógio, dá tempo, bora. Parabéns, viu? Obrigado, gente. Parabéns. Parabéns. Bom final de semana, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Até outro Tchau. sábado. Até. Até.